Amém, amém e amém. Bom dia, a graça e a paz. Podeis sentar, mas antes, dá uma cutucada santa aí no seu irmão e fala: que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Aleluia. Deus é bom, amém? Diga comigo: em todo tempo, Deus é bom. Abra sua Bíblia, a sua palavra. João 15. Nós vamos ler a partir do 2. Amém? Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa manhã. Eu tenho a total expectativa de sair daqui totalmente transformada. E eu aconselho você, irmãos, colocar a sua expectativa no Senhor, para aquilo que Ele vai fazer em você, em mim. Sabe, aquilo que a gente vem buscar, é aquilo que a gente recebe. Se você vier para esse templo com a expectativa que cabe dentro de um copo d'água, é exatamente isso que você vai receber. Mas sabe, se você trouxer uma bacia, uma caixa d'água de 1000 litros, é com esse tanto de unção, e de poder, e de renovação, e de palavra, que você vai sair. Sabe, algumas coisas dependem de nós, e nós vamos falar sobre depender de nós. Mas algumas coisas Deus já nos deu. E aquilo que Deus já nos deu, irmão, a gente só precisa andar nisso. Só nisso. Não precisamos fazer nada. Mas hoje nós vamos falar sobre o que depende de nós, amém? E João 15, 2 diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, e como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga: esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem lançam ao fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiserdes, que vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Aleluia! Sabe, quando nós olhamos esse texto de João, que ele é tão conhecido, ele fala de alguns princípios que nós precisamos cumprir. Diga: princípios. Para que a gente possa crescer. Porque ninguém dá fruto se não crescer. Amém? A árvore, ela precisa crescer para ela poder dar fruto. Mas sabe, queridos, eu fico olhando que às vezes nós ficamos esperando coisas caírem do alto, mas tudo que nós precisamos é puxar daquilo que já está dentro. Ano passado, mais ou menos no final de outubro, nós fizemos uma reforma lá em casa. Aliás, em outubro a gente já estava entrando nos finalmente. E aí a gente resolveu mexer no jardim. E quando eu voltei, eu estava dando aula em Dourados. Quando eu voltei, no dia que eu voltei, nós saímos para comprar as plantas do jardim. E como nós queríamos fazer alguma coisa bem simétrica, eu comprei. Eu devia ter pesquisado o nome da planta, mas agora eu comprei 8. Eu escolhi, na verdade. Quem comprou foi o marido. Só para depois ele falar assim: você que comprou, né? O marido comprou. Eu comprei 8 plantas, exatamente iguais, da mesma espécie, e exatamente do mesmo tamanho, na mesma loja.
E no outro dia o rapaz foi lá e fez a plantação dessas plantas, em volta do muro, fazendo um L. E todas estavam exatamente iguais. Planta nova, jardim novo, expectativa para que dê fruto, cresça. Ia lá, aguava, molhava, molhava. E eu comecei a reparar uma coisa muito interessante nessas plantas. Que apesar de todas elas terem sido compradas no mesmo dia, plantadas da mesma maneira, no mesmo solo, havia uma que não crescia. E eu olhei para aquilo e falei assim, mas por que essa planta não está crescendo como as outras? E foi aí que o Espírito Santo começou a ministrar essa ministração ao meu coração. Porque, sabe, queridos, às vezes nós somos exatamente da maneira dessas plantas. Estamos plantados na mesma igreja, enxertados na videira. E aí a gente às vezes vê todo mundo crescendo. E a gente não cresce. Mas diga comigo, eu não sou assim. Porque se nós estamos no mesmo lugar, recebemos o mesmo alimento, deveríamos ter o mesmo crescimento. Mas não é isso que acontece. E o Espírito Santo me mostrou algumas coisas que impedem das mesmas pessoas que vivem as mesmas realidades, estão no mesmo lugar, sabe? A palavra para nós, ela é alimento. Irmãos, ninguém pode dizer que não tenhamos recebido um bom alimento. Aliás, queridos, vou falar mais para você. Eu fiz o Rema, eu me graduei no Rema em 2011. Eu vi gente junto comigo, crescendo. Mas vi gente até se desviando. E ela já conhecia a palavra. Ela já tinha, inclusive, a revelação da palavra. E a gente vê isso todos os dias. Então, hoje, nessa manhã, eu quero trazer algumas coisas para você. Porque para mim, Deus já falou, né? Então, não fique bravo comigo, porque Deus já ministrou isso ao meu coração. Amém? De coisas que a gente precisa fazer para que a gente cresça. 1 Coríntios 3, 1 diz, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como os meninos em Cristo, sabe? Eu fico reparando aqui na igreja, alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, teve muito casamento. E agora a gente está vendo muito neném nascendo. E a gente vê esses bebês, e é tão maravilhoso ver, mas ninguém quer que esses bebês fiquem bebês. Já já a gente vai ver esses bebês saindo do colo da mãe, saindo do berçário, indo para o departamento infantil. Amém? Daqui uns dias, a gente vai ver essas crianças correndo na igreja. Passado mais um tempo, queridos, elas vão estar no TIM. Aleluia. Daqui um pouquinho, elas vão estar servindo na igreja. Que coisa maravilhosa. Porque é isso que precisa acontecer. Bebê bonitinho dá vontade de apertar. Mas nós não queremos que os bebês fiquem bebês. Deus não quer que eu e você seja menino. Deus quer que cresçamos, para que só assim a gente cumpra o propósito que Ele estabeleceu, que é dar fruto. Amém? Precisamos amadurecer, queridos. E eu vou dizer para você, a maturidade não tem a ver com idade. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, nossa, aquele rapaz é tão jovem,
Mas Deus usa ele de maneira tão poderosa. Sabe por quê, querido? Porque Deus não faz acepção de idade, Deus faz acepção de fé, de obediência, de redenção. E aí ele usa. Amém? Então, independente da idade que nós estejamos, nós precisamos amadurecer. E vou dizer, amadurecer dá um pouco de trabalho. Às vezes dói as costas. Né? Às vezes aparece uma ruga. Mas isso são marcas do crescimento. Quando você olha para uma árvore frondosa, você vai ver que no seu caule, no seu tronco, ela tem tantas marcas. Nós precisamos, queridos, estar prontos para receber as marcas do crescimento. Nós precisamos estar prontos para responder ao Senhor com aquilo que Ele espera de nós. E a nossa resposta são os frutos que nós devemos dar. Amém? Então não é uma receita de bolo, mas é uma receita certa. Daquilo que precisa ser feito, daquilo que eu e você precisamos fazer, para que a gente cresça. A primeira coisa, e isso a gente ouve tanto nessa igreja, que é tão firmada na palavra de Deus, que é meditar na palavra de Deus, que diz assim, Mateus 4 diz, ele porém respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Josué 1:8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Existem tantos coaches por aí, ensinando fórmulas para você ser bem sucedido. Existem pessoas que ensinam como você deve se vestir, como você deve impostar a sua voz, como deve ser a sua linguagem corporal, para mostrar que você está pronto para receber o sucesso. Aleluia! Mas sabe, não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se você quiser prosperar, você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Não aparte de vós o livro dessa lei. Ei, a palavra precisa estar bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ela precisa estar no nosso coração, porque ela entrou pela nossa mente, teve a revelação e está no nosso coração, amém? Mas ela precisa estar na nossa boca, porque nós precisamos abrir a nossa boca e fazer como Deus fez. Criar e transformar todas as coisas pela palavra. Por aquilo que a palavra sai da sua boca, o que a palavra diz. Sobre todas as situações. Sabe, eu vejo que às vezes nós somos tímidos no falar. Se você quer ter a sua vida transformada, você precisa conhecer a palavra e colocar a palavra dentro da sua boca e fazer ela sair da sua boca. Porque você não vai chegar aonde a palavra da sua boca não saiu. Você precisa conhecer a palavra para poder viver a palavra. Não vivemos aquilo que não conhecemos. Precisamos aprender a buscar a palavra de Deus, como quem busca ouro e prata. Sabe, e mergulhar nela. E já que a gente tem dentro de nós o Espírito Santo, que é aquele que inspirou toda a palavra, a gente precisa buscar aquilo que está escrito nas entrelinhas dela. Na revelação. E aí nós passamos para o segundo passo, que é praticar a palavra de Deus.
Tiago 1 diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece como era. Sabe, irmãos, quando eu estava me arrumando hoje para estar aqui com vocês, eu estava me olhando no espelho. No quarto. Mas quando eu passei pela sala, eu dei mais uma olhadinha para ver se estava tudo certo. Aí a gente entra para cá, aqui do lado tem outro espelho, a gente dá mais uma olhadinha. Sabe por quê? Porque o homem é assim. Ele se esquece. Amém? Agora, quando nós somos praticantes da palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazer uma raiz dentro de nós. E a gente vai crescer. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo. Olha isso. Quando nós somos ouvintes, nós vamos na igreja, vamos ao culto, participamos das conferências, fazemos o rema, participamos das programações da igreja. Que coisa maravilhosa. Como tem coisa para nós, para todos os gostos, para todas as idades, isso é fantástico. Mas se a gente não praticar aquilo que a gente ouve neste lugar, a gente está enganando a nós mesmos. A Bíblia não diz que nós estamos enganando a Deus. A Bíblia não diz que nós estamos enganando o nosso líder. A Bíblia não diz que nós estamos enganando o nosso pastor. Somos nós que estamos sendo enganados por nós mesmos. Então nós precisamos parar de nos enganar e começar a praticar o que a palavra diz. Sabe, queridos, eu estava lá ministrando, cheguei quarta-feira, quinta. E eu estava lá ensinando a oração que prevalece no Rema Dourados. E no segundo dia de aula eu estava falando sobre princípios. E olha que eu estava falando sobre princípios da oração. Para que a nossa oração seja respondida. E eu estava falando e de repente, o Espírito Santo começou a me lembrar uma situação que eu passei na minha vida pessoal. Mas que sinceramente não tinha nada a ver com aquela matéria. Nem com aquilo que eu estava programada para dizer naquela hora. No script da minha aula preparada, amém? E eu, constrangida mesmo pelo Espírito Santo, resolvi obedecer, porque não tem outro jeito. Quando vem a inspiração, você precisa obedecer. E eu falei, queridos, eu vou falar uma coisa para você, eu vou contar um testemunho meu para você, que eu não sei por que eu vou falar, mas eu vou falar, porque o Espírito Santo está mandando. E eu comecei a conversar em resumo. Eu estava falando sobre a maneira com que eu me casei legalmente no papel. Que nós já vivíamos há 12 anos, morando junto. Aí nós nos convertemos e fui confrontada a respeito de casar. No papel, bonitinha. Tentei argumentar algumas coisas, mas não tem argumento para princípio, amém? E eu cheguei em casa e eu contei para eles, eu vou contar para vocês, para quem não sabe, eu pedi o meu marido em casamento. E vou falar, irmã, eu fui muito corajosa, porque depois de 12 anos junto, a gente já tinha comido bastante sal. E mesmo assim, ele disse sim. E aí, queridos, ele ainda falou uma frase que eu acho muito, que eu não esqueço. Ele falou assim, mas amor, nós vamos casar e vamos mexer em time que está ganhando? Quanta gente já ouviu falar assim, nossa, fulano vivia tão bem junto, só foi casar que separou. Isso é Satanás, irmão. Chuta aquele laço. Porque realmente a gente já tinha vivido muita coisa, a gente já tinha acertado em muita coisa, mas a gente já tinha errado em muita coisa. E Deus tinha o melhor para nós. Mas a gente precisava cumprir princípio. E aí eu contei nesse dia,
eu contei que aí eu estava dentro de casa e meu marido saiu para trabalhar. Na época ele vendia café e ele ligou para mim. Falou assim, Carla, você quer casar? Eu falei, opa, vamos casar agora? Eu falei, eita. Ele falou, tem um ônibus aqui na praça que está casando as pessoas. Vem, estou te esperando. Pega 2 testemunhas, eu liguei para 2 amigas e falei, vamos lá que eu vou casar. Peguei os documentos dos filhos e fui casar. E eu estava contando que a minha certidão de casamento, ela é igualzinha àquela que você casa no cartório e paga por ela. Não sei nem quanto. A minha foi de graça. E eu não precisei assinar atestado de pobreza, não precisei nada, eu só cheguei e casei. Sabe, na minha cabeça, a maneira que eu vejo Deus agindo na minha vida, eu falo assim, para cumprir um princípio, Deus colocou um ônibus na frente do meu marido e falou, agora você não tem desculpa. Vamos casar. Terminei o testemunho e voltei, continuando da matéria. 3 dias depois, o rapaz veio falar comigo. E ele falou assim, professora, sabe aquele testemunho que a senhora deu sobre o seu casamento? Eu falei, sim. A senhora disse que não sabia o porquê que a senhora estava falando. Eu falei, é. Ele falou, pois é. Eu cheguei agora em Dourados, estou morando com a minha noiva. E só ela está trabalhando e a gente queria muito casar. Porque eu estou fazendo rema. E aí a senhora falou sobre o ônibus. E eu fui pesquisar. E terça-feira, já está marcado. Eu vou casar. E no último dia de aula, ele trouxe a noiva dele para assistir a aula. E era aula de consagração, no final, sabe como é? A gente tira aquelas fotos. E ela chegou para mim e ela falou assim, professora, eu sou a noiva. E eu queria tirar uma foto com a senhora. Porque hoje eu sou uma mulher casada. Sabe, queridos, eu não sei você, mas Deus está pronto para alcançar você quando você resolve colocar princípios das coisas no lugar. Deus está pronto, mas sabe, eu poderia ter dado esse testemunho. O rapaz poderia ter ficado sentado, quieto. Ninguém sabia, ele estava chegando agora na cidade. Mas Deus alcançou ele. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá, ele levantou. Ele chegou em casa pensando, olha, tem um jeito de eu casar. Eu nem preciso de dinheiro. Ele fez alguma coisa com aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Ele alinhou a sua vida, aquilo que Deus tinha para ele. Ele foi um praticante da palavra. Amém? E assim precisamos ser. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. João 1:1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, o verbo da vida é Jesus. Ele é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar é colocar Jesus em primeiro lugar. É colocar Jesus no centro da nossa vida. É olhar para a palavra de Deus e saber que ela é um manual de instrução para que a cada dia a gente fique mais parecido com Jesus. Paulo diz, sede imitadores de mim como eu de Cristo. Como nós vamos imitar aquele que não conhecemos? Ele é nosso alvo. É nele que nós devemos nos inspirar. E que nós fazemos? Diante da circunstância, diante das tribulações, sabe, a gente precisa fazer mais perguntas como o que Jesus faria em meu lugar?
O que eu faria se eu fosse Jesus? Como ele agiria nessa situação? Sabe, nós precisamos aprender a matar o nosso eu e olhar para Jesus e imitá-lo em todas as coisas. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar é fazer de Jesus o nosso Senhor. Porque para nós é muito fácil olhar para Jesus e, ó, meu Salvador, autor e consumador da minha salvação. Como é maravilhoso. E é mesmo. E Ele é mesmo o autor da nossa salvação. Se não for por Ele, ninguém é salvo. Não somos salvos por obras. Não somos salvos de outra maneira a não ser pelo sacrifício de Jesus. Mas Ele é nosso Salvador e todo mundo concorda comigo com isso. Mas Ele é o nosso Senhor. Senhor é aquele que manda, irmão. Ele é o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. Ei, a salvação é pela graça. Não pagamos nada por ela. Mas houve um preço e Jesus pagou para te salvar. E não foi por moeda corruptível, mas foi pelo sangue do próprio Cordeiro de Deus que não tinha pecado. Então o preço foi caro. Aí eu fico pensando, sabe, queridos, às vezes a gente olha para nós e a gente olha e fala assim, eu não devo valer muita coisa não. Parece tão humilde isso, né? Mas sabe, quem aqui tem filho? Eu tenho 2. Quando a gente tem 2, tudo que a gente tem 2, a gente pode falar assim, não, eu posso abrir mão de 1. Eu tenho 2. Deus tinha 1. E mesmo eu, tendo 2, eu não abriria mão de nenhum para salvar ninguém. De jeito nenhum. Mas Deus abriu mão do seu único filho por mim e por você. Será que Deus abriria a mão do seu filho se você não valesse nada? Se você não fosse importante demais para Ele? Se Ele não quisesse verdadeiramente ter comunhão com você, queridos? Não. Se Jesus morreu na cruz, é porque Deus via em nós aquilo que Ele criou de mais perfeito, para poder ter relacionamento com Ele. Porque Deus não teria relacionamento com algo que fosse inferior a Ele. Aleluia. Então nós precisamos aprender a nos ver como Deus nos vê. E obedecer a Jesus como nosso Senhor, amém? Aleluia. Mas sabe, irmãos, além de fazer, aleluia. Dá meu celular aí, amor, que como estava previsto hoje, o meu tablet deu pau. Aleluia. Mas sabe, queridos, muitos de nós não vivemos aquilo que Deus tem preparado para nós, porque nós não colocamos as coisas nos devidos lugares como deveriam estar. Não cumprimos princípios, não somos obedientes. E agora eu vou dizer para você os impedimentos daquilo que faz que a gente não cresça. Tiago 1,6 diz, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, lançando de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
A palavra de Deus aqui em Tiago 1,6 diz que o homem que fica vai e volta, como a onda do mar, que é inconstante, ele não recebe nada da parte de Deus. Então, se a gente quiser crescer, queridos, nós precisamos ser constantes. Constantes. Sabe, nós precisamos parar de ser aquela pessoa que um dia ela está aleluiada, o outro dia ela está no chão arrasada, caída. Um dia ela está alegre, contente, exaltando a Deus, o outro dia ela está murmurando, oh Pai, por conta da dificuldade. Sabe, queridos, nós precisamos ser constantes na nossa vida de oração, nós precisamos ser constantes na nossa vida de fé, nós precisamos ser constantes nas nossas atitudes, nós precisamos começar as coisas e terminar. Quanta gente começa tanta coisa e para no meio, nunca termina. Sabe, porque Deus falou, a pessoa começa e no meio do caminho é como se Deus tivesse mudado, mas Deus é imutável. Se Ele falou, você precisa crer até o final. Precisamos ser constantes, mas aí o que acontece? As dificuldades vêm, e aí a gente fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Faça exatamente o que você estava fazendo até você chegar até aqui. Sabe qual é o problema? E quando vem a dificuldade, enquanto está tudo dando certo, irmãos, parece que aí a gente está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Mas aí alguma coisa se levanta, aí a gente fala assim, não, será que eu estou na vontade de Deus? Porque afinal de contas, agora eu estou passando dificuldade. Ei, olha para a vida de Paulo. As cartas dele foram escritas na prisão, irmão, a maioria. Não foi no ar-condicionado de um hotel, não, à beira da piscina. No mundo, haverá aflição. Mas tem de bom ânimo. Jesus já venceu o mundo. Tem de bom ânimo, se mantenha igual. Quando está tudo bem, eu adoro, eu abro os braços. Aí quando a coisa está apertada, eu fico murchinha. Pai do Senhor, irmão. Não, irmãos, isso não é constância. E o Senhor quer que a gente seja constante, diga constante. Mantenha os seus pensamentos alinhados à palavra. Filipenses 4:8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que é que está rondando o seu pensamento? Do que é que você tem enchido a sua cabeça? Faz essa peneira, eu chamo esse versículo de peneira de Filipenses. Pega o seu pensamento do momento e passa nela. É de boa fama, produz louvor, tem crescimento, glorifica a Deus. Eu faço. Não, mas isso aqui não é boa fama. Eu já tiro, paro de pensar. Amém? Porque os pensamentos, irmãos, eles vêm antes das atitudes. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Se os nossos pensamentos estiverem ruins, se nós estivermos pensando coisas fora daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, nós vamos agir dessa maneira. Não tem como você ter pensamentos bons e atitudes, aliás, pensamentos ruins e atitudes boas. Amém? Precisamos ver o que estamos pensando, porque o mundo aí fora, ele está todos os dias nos bombardeando com pensamentos. Pensamentos de medo, pensamentos de derrota, pensamentos de falta. Sabe, se você abrir os noticiários agora, irmãos, você perde até a vontade de almoçar, porque você vai falar assim, meu Deus, será que tem uma guerra mundial espreitando por aí? Será?
Para de pensar nisso, olha para a palavra, fica com o que a palavra diz, fica com o que Deus falou ao seu respeito. Fica com as promessas de Deus para a sua vida, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai ter que acontecer, amém? Porque Deus não mudou, diga comigo, Deus não muda. Aleluia. Outra coisa, irmãos, depois a gente dominar o nosso pensamento, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala. Cuidado, queridos, com aquilo que sai da sua boca. Lembra no começo, eu falei para você que Deus criou todas as coisas. E é através da nossa palavra, da palavra que sai da nossa boca, que a gente vai mudar a circunstância. Amém? Mas isso também serve para o contrário. Provérbios 18, 21 diz: morte e a vida estão no poder da sua língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Efésios 4, 29 diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Sabe, queridos, se você não pode dizer uma palavra que produza crescimento, edificação, fica quieto. Se você não pode engrandecer uma pessoa, elogiar uma pessoa, parabenizar uma pessoa, fica quieto. Não fique usando a sua boca para matar pessoas. Amém? O homicida não entra no reino do céu, sabia? E quando nós usamos a nossa boca para falar mal de uma outra pessoa, nós estamos matando essa pessoa no coração da outra. Vou melhorar. Se eu pego a minha boca e começo a falar para o meu marido mal de uma outra pessoa, eu vou contaminar o coração dele. E ele vai matar essa pessoa dentro dela. Não, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fez aquilo, não sei o quê. E aí, se antes meu marido passava por essa pessoa e falava paz do Senhor, de repente ele para não passar mais. Se antes ele chamava essa pessoa para ir tomar um café, ele para de chamar. Sabe? Porque a gente não anda com defunto. Quando as pessoas morrem dentro da gente, quando a gente deixa de fazer com que as pessoas façam parte do nosso ciclo, é porque a gente matou elas. Você acha que matar uma pessoa é só você dar um tiro na cabeça dela? Não. Com a nossa boca, a gente produz morte. Foi o que a gente leu em Provérbios. Então a gente precisa parar de fazer isso. Amém? Eu sei que não tenho muitos aleluias, muito glória a Deus, mas eu sei que Deus está falando. Sabe, se não vai edificar, se não vai construir, se não vai ajudar, fica com a boca quieta. Ah, mas eu não concordo com isso, você não precisa concordar com tudo. E aqui a gente vai para outra coisa que eu escrevi aqui. Romanos 14, 12, na verdade nem foi eu que escrevi, né? Eu só pontuei. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que coisa boa. Cada um vai dar conta de si. Isso quer dizer que você não precisa concordar com o que o outro faz. Você não precisa julgar o que o outro faz. Amém? Porque você vai ter que dar conta só daquilo que você faz. Da sua vida. A Bíblia diz, examine, pois, a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe, irmãos, quando a gente olha para nós, olha para a nossa vida e se corrige,
Não seremos condenados, não seremos julgados pelos outros. Então, como eu não preciso dar conta da vida do outro, irmão, eu vou cuidar só da minha vida. Ó. Lema da semana. Projeto de vida dessa semana que inicia hoje. Vou cuidar só da minha vida. Sabe por quê? Porque quando nós cuidamos só da nossa vida, existe graça. Porque a palavra diz que a gente precisa cuidar da nossa vida. Então tem graça. Quando a gente cuida da vida do outro, não tem graça. Não tem favor de Deus. Não tem unção, irmão. Quando nós vamos fazer aquilo que não fomos chamados para fazer. Aleluia. Aleluia. Salmo 1:1. Abre lá comigo. Aleluia. Fala comigo, Deus é bom. E Ele corrige aqueles que Ele ama. Amém. Sabe, nessa manhã, todas essas coisas estão vindo para o nosso crescimento. Porque às vezes, irmãos, precisa vir a chuva do alto, mas às vezes também precisa que a gente compre um adubo. Nesse mesmo jardim, nós plantamos uma jabuticabeira. No centro do nosso jardim, do nosso Éden, tem um pé de jabuticaba. Aí sabe o que precisou fazer esses dias? O César foi lá e aí comprou um potinho. E a mulher falou assim, ó, se você quiser ver a sua jabuticaba crescer, a sua jabuticabeira crescer, você corta um círculo em volta dela, uns 15 centímetros de distância do caule. E joga o adubo, a vitamina, para que a sua pé de jabuticaba cresça. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Sabe, às vezes não é muito confortável. Né? É necessário fazer um corte em volta. É necessário nessa manhã a gente fazer alguns cortes, para que a gente possa crescer. Você viu ali em João 15, que existem duas ferramentas usadas para que haja crescimento. Aliás, existe uma ferramenta usada, mas duas atitudes. Existe a poda e existe o corte. O instrumento da poda e do corte, eles são o mesmo. Só que um vai produzir crescimento, frutificação. E o outro vai produzir fogueira. É cortado e lançado ao fogo. Então, nessa manhã, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos passando pela poda, para que eu e você cresça, e não fique embaraçados, enroscados, enrolados, em coisas que não faz com que a gente avance, amém? Salmos 1:1 diz, bem-aventurado, diga eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Ei, Deus nos plantou nesse lugar, e Ele tem esperado que nós afundemos as nossas raízes, porque primeiro a gente cresce para baixo, queridos. Todo crescimento, ele sempre começa de baixo. Aprofundamos as nossas raízes. O crescimento, ele é para baixo, mas depois que ele cresce para baixo, ele pode subir. Sabe, Deus tem expectativa para que nós cresçamos e sejamos como essa árvore plantada junto a ribeiros. Nós vamos crescer, produzir folhas. Isso quer dizer que nós vamos produzir sombra.
Sabe, deixa eu falar uma coisa, Jesus não morreu na cruz por mim e por você, para que a gente simplesmente conseguisse morar numa casa bonita e pagar as nossas contas. Isso o ímpio também faz, irmão. Nós precisamos crescer, irmãos, para poder dar fruto. E a primeira coisa que a gente faz quando cresce, como uma árvore frondosa, a gente dá sombra. A gente dá refrigério para outras pessoas. Porque quando tem sombra, as pessoas buscam a sombra. Você e eu precisamos ser sombra, para que as pessoas possam descansar debaixo da palavra que sai da nossa boca, debaixo da convicção daquilo que nós temos. Não é sobre ter uma vida abundante, cheia de coisas, mas ter uma vida abundante produzindo algo para o outro. Porque a árvore, ela não come do seu próprio fruto, irmãos. Os frutos que vamos produzir não são para nós mesmos. São para o outro. Você precisa estar produzindo alimento para saciar a fome daquele que tem fome. Ei! Deus quer que a gente cresça e dê fruto, dê sombra, para alcançar outras pessoas, para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Um dia eu recebi uma palavra da parte do Senhor, que disse que enquanto eu cuidasse das coisas de Deus, Ele cuidaria das minhas. Sabe, irmãos, essa palavra é rema na minha vida. Porque a gente precisa parar de olhar para nós e olhar alto. Parar de olhar para baixo, mas olhar à nossa volta. Você, diga eu, tenho muito o que dar. Que tal nessa semana a gente fazer um propósito de não pedir nada, mas de poder dar tudo? Fica de pé no seu lugar. Dá o nosso melhor louvor, dá as nossas melhores ações de graça, dá os nossos melhores cânticos de agradecimento, dar atenção para as pessoas. Nada contra, mas hoje em dia as pessoas precisam de tantas terapias, tantas coisas, porque elas querem falar, porque ninguém está pronto para ouvir, ninguém tem paciência para ouvir o outro. Entende o que eu estou falando? Empreste o seu ouvido para ouvir alguém que está passando por alguma coisa. Porque às vezes as pessoas, elas estão oprimidas, deprimidas, entristecidas, magoadas, só porque elas não têm com quem conversar. E sabe que muitas vezes quando a gente senta para conversar com uma pessoa, a gente nem fala. Só escuta. Ah, mas eu não tenho a resposta que a pessoa precisa. Você é a resposta. Você é a resposta. Então vamos dar essa semana, dar o nosso tempo para as coisas do reino. Às vezes a gente passa tanto tempo fazendo tantas coisas, para conquistar tantas coisas, mas nós não temos tempo de desfrutar dessas coisas. O que adianta ter tanto, se não podemos desfrutar? E eu quero dizer para você, nós já temos tudo o que precisamos. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos com relação à vida e à piedade, Deus já nos deu. Então que essa semana a gente possa fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa e dar aquilo que você não usa. Nós podemos pegar aquilo que está dentro do nosso coração
e entregar para outras pessoas. Que nessa manhã a gente saia daqui com a consciência de que a gente precisa crescer. Não por nós mesmos, mas porque Jesus espera isso de nós. Precisamos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que cresçamos. Feche teus olhos, eu quero orar por você.